Então, nós convidamos a todos para retomarmos aqui a palestra Doenças do Trabalho relacionadas ao uso de agrotóxicos no campo, diagnóstico e prevenção. Também naquele exercício de tentar sintetizar o currículo do nosso palestrante, nós nos atrevemos aqui a resumi-lo. Não conseguimos, mas nós pedimos as devidas vênias. É o procurador do Trabalho Cristiano Lourenço Rodrigues, atua na Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, onde é vice-coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Defesa da Liberdade Sindical. Ele é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a USP, com a monografia Agrotóxicos, Saúde e Segurança dos Trabalhadores Rurais, Aspectos Preventivos e Controle de Riscos, Perspectivas Jurídicas e Extrajurídicas. É também mestrando em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina. Ouçamo-lo, pois. Boa noite a todos. Não houve qualquer trabalho, que o meu currículo realmente é bastante resumido. E agradecer, parabenizar a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, agradecer a presidência, na pessoa dos senhores desembargadores, da senhora desembargadora, agradecer aos juízes gestores do programa Trabalho Seguro, Dr. Roberto, Dr. Renato Sabino, agradecer também aos meus colegas da Procuradoria do Trabalho do município de Ribeirão Preto, que fizeram a indicação, citaram o meu nome, fizeram essa lembrança, e reforçaram o agradecimento ao Dr. Roberto, que acreditou e me trouxe aqui, a excelência das 2 palestras que me antecederam, sempre um desafio, com certeza me falta o mesmo talento, a mesma capacidade de organização que o Dr. Antônio, que o Dr. Glaucio, meu colega, lá na PRT da 9ª Região, tiveram. Falar um pouquinho de agrotóxicos, vocês é péssimo começar uma palestra pedindo desculpas, mas eu tenho sérios problemas com slides. Eu não sou muito fã deles, e quando eu tento, vocês verão que o slide não tem o mesmo capricho, não que eu não quisesse caprichar, mas não teve a mesma capacidade de simplificação, de objetividade que o Dr. Glaucio e o Dr. Antônio trouxeram. Falar de agrotóxicos. Quando a gente imagina falar de agrotóxicos, eu acho que ninguém aqui, nós já estamos agora vacinados, ninguém vai acreditar que eu trarei aqui um mundo maravilhoso, diferente daquele que o Dr. Glaucio, que o Dr. Antônio trouxeram. Muito pelo contrário, a terra arrasada é a mesma, os problemas são comuns, obviamente, envolvem a questão do trabalho rural. São muitos slides, não vai dar para comentar todos. Eu fiz uma abordagem aqui que é uma síntese, uma síntese um pouco desorganizada da minha pesquisa na especialização em Direito do Trabalho da USP, e numa temática que me foi apresentada pelo Dr. Homero Batista, meu professor. Tive a honra de tê-lo como professor, tive a honra de ter o Dr. Guilherme Feliciano na 15ª Região também como meus professores, e vocês verificarão que haverá várias citações doutrinárias desses 2 professores, que são desses 2 juízes do trabalho brilhantes, que desempenham um trabalho muito importante. Eu procurei trazer uma abordagem, antes da gente entrar nas questões gerais, falar dos números, da questão da intoxicação, do que nós temos de agrotóxico. O que me assustou inicialmente foi que a gente tem uma doutrina especializada, uma doutrina em várias áreas, na medicina, na agronomia, na administração, na engenharia, falando muito sobre agrotóxicos. O que não faltam são dados, são estudos muito embasados, pesquisas muito sérias e interessantes, que tratam da temática dos agrotóxicos. Inclusive, para nós lá que nos socorremos do Google, há muita coisa ruim na internet, mas há muita coisa boa, e há muita coisa boa sobre agrotóxicos na internet, e uma pesquisa vai disponibilizar obras
né? Uma que eu vou citar aqui em especial, a autora pede que a obra dela seja difundida, seja repercutida, seja uma jornalista, Flávia Londres, que faz um manual dos agrotóxicos, e ela faz um levantamento detalhado, estupendo. Ela, na verdade, ela traz dados, estudos, teses de doutorado, de mestrado, e faz uma abordagem jurídica da questão dos agrotóxicos. Na Fundacentro, como não poderia deixar de ser, outro instituto não necessita de apresentações, nós temos também um estudo focado na questão do trabalho rural, especificamente na questão dos agrotóxicos, mas que traz questões que parecem simples, mas que não foram devidamente refletidas. E numa dissertação de mestrado de Eduardo Garcia Garcia, pesquisador da Fundacentro, de 2001, ele diz muito sobre as características, do trabalho rural no Brasil, da questão do latifúndio, da monocultura, do trabalho escravo, de toda essa história que está muito presente, e que continua com as suas marcas deletérias no momento atual. Os problemas, ele faz uma reflexão da ideia de ato inseguro, essa teoria, ele desqualifica, e ele não é um profissional do direito, ele não é um jurista, não é um estudioso do direito, muito menos do direito do trabalho como nós somos. E ele desqualifica, ele derruba essa ideia de ato inseguro e de o trabalhador rural é o culpado, como eu ouço nas audiências administrativas na Procuradoria de Presidente Prudente. Trabalhador rural, doutor, não usa o EPI. E quando nós ouvimos essa frase, ela é comum a toda a ideia de boa parte do empresariado brasileiro. A gente tem que tomar cuidado com essas expressões totalitárias, mas de grande parte do empresariado brasileiro quando pensa em saúde e segurança trabalhista. Então, eu faço uma análise jurídica, retomo, não tenho uma mínima pretensão de soar professoral, todos aqui são estudiosos e algumas coisas eu vou passar, mas é sempre bom, como disse o doutor Antônio, essa jurisprudência que começa de baixo para cima, então é sempre bom que nós juristas lembremos o que nós temos, seja em termos constitucionais, seja em relação às convenções internacionais da OIT, se diz tanto delas, mas pouco se aplica, mas elas são principiológicas, mas a gente hoje já tem tão sedimentada a ideia do princípio, com força normativa, o princípio que se aplica, o princípio que colmata as lacunas do ordenamento jurídico. Mas para não me perder e não ficar fazendo tantas digressões, a gente vai falar um pouquinho de agrotóxicos. O livro, os dados estão aí, com as suas, o devido crédito, a Flávia Londres, e ela traz um pouquinho, ela explica por quê, a produção mundial de agrotóxicos bate recordes e mais recordes, porque o Brasil se tornou, em 2008, o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Até aí, tudo bem, nós sabemos o agronegócio, a força que ele tem na economia, o seu destaque no cenário nacional, então, essa não é uma informação que choca tanto, mas não deixa de ser uma informação preocupante, porque, ao mesmo tempo que esse consumo aumenta vertiginosamente, ela diz que o Brasil se torna o primeiro consumidor mundial no ano de 2008, e busca dados da própria associação, que representa as indústrias de agrotóxicos no Brasil, ela diz da pouca efetividade das normas jurídicas, do controle do registro de agrotóxicos, do controle de riscos dos agrotóxicos. E traz o aspecto histórico, Revolução Verde, e já colhi aqui um trecho que fala do nosso país. 1965, cria-se um Sistema Nacional de Crédito Rural, que vincula a obtenção de crédito agrícola à obrigatoriedade da compra de insumos químicos pelos agricultores. Ok? Isso continua em 1975, traz aí o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, na busca dessa Revolução Verde, e mostra como o nosso país fomentou
com políticas governamentais, políticas públicas, o consumo de agrotóxicos. Depois eu vou falar do termo agrotóxicos. A gente pode falar pesticida, veneno, porque é isso mesmo. É veneno, mata, é veneno. Embora a indústria química chame carinhosamente de defensivos agrícolas. Olha, defensivos agrícolas, ideia de salvar vidas. Então, isso foi um debate até mesmo que precedeu a Lei 7.802, de 1989, a Lei dos Agrotóxicos. Na queda de braço, não ficou nem defensivos agrícolas, nem pesticidas no lobby, junto ao Congresso Nacional, mas, pelo menos, agrotóxico, está de bom tamanho. Ok? Aqui, falando um pouquinho, nessa política, ela diz um pouquinho das benesses tributárias que o governo brasileiro concede à indústria química, àqueles que produzem agrotóxicos. Isenções tributárias de toda a ordem. Isenções do PIS, do COFINS, as contribuições aí da Seguridade Social, as contribuições sociais, diminuição da alíquota da cobrança do ICMS. Olha que loucura, os produtos da cesta básica tiveram aí, as suas IPI zero, ainda se discute, de tantos bens necessários à sobrevivência humana, alimentos que possuem uma carga tributária elevada, mas já em 1975, isso vai para a década de 80, entra na década de 90, e você tem aí uma política, tranquilamente concede isenções de toda a ordem para que as indústrias químicas no Brasil possam produzir cada vez mais e possam vender cada vez mais agrotóxicos. Isso tudo casado com a ideia dos transgênicos, das sementes geneticamente modificadas, que têm uma maior resistência a pragas, e aquelas poucas pragas que atacam essas culturas, nessa questão transgênica, existe lá a mesma multinacional que vende ao produtor a semente geneticamente modificada, já faz a venda casada do agrotóxico, que é dela também, mas que é o único capaz de evitar aquelas poucas pragas que podem atingir a lavoura. A venda casada. Ok? Por exemplo, no Ceará, esses dados de pesquisa dela, o livro é de 2012, ok? Isso está em constante evolução, mas os dados aí são de 2012 e não estão atualizados. Pode ser que haja aí inconsistências neste momento. Não fiz uma nova pesquisa sobre. No Ceará, por exemplo, a isenção de ICMS, IPI, COFINS e PIS/PASEP para atividades envolvendo agrotóxicos chega a 100%. A 100%. O órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e o Banco Mundial falam que foram os maiores promotores da difusão do pacote tecnológico da Revolução Verde, o que implica a modernização da agricultura e o uso de agrotóxicos com aumento dos custos sociais, ambientais e saúde pública. Mas, ora, o papel da FAO não é garantir que não haja escassez de alimento no mundo. É um órgão das Nações Unidas e trabalha fomentando uma indústria que tem como consequência, como efeitos deletérios, o alto custo social, ambiental e de saúde pública, e a morte de milhares, de milhões de trabalhadores rurais em todo o globo terrestre. Aqui mais um pouquinho, trazendo para a década de 2000, entre 2001 e 2008, a venda de venenos no país saltou de 2 bilhões para 7 bilhões, quase 1 milhão de toneladas de agrotóxicos aplicados em território brasileiro. Em 2009,
Ampliamos ainda mais o consumo e ultrapassamos a marca de 1 milhão de toneladas, o que representa nada menos que 5 quilos de veneno para cada um de nós. Os números são interessantes, porque eles são impactantes. Você trabalha com números de diversas maneiras, mas é bom, as operações matemáticas, como o doutor Antônio demonstrou com muita clareza, elas são impactantes, e elas têm que ser utilizadas por todos nós, pelo Ministério Público na sua função, mostrar ao judiciário, impactar com números. É mais ou menos que dissecar o cadáver, colocá-lo na mesa, para chocar, não para fazer espetáculo, mas para dar ao magistrado a real dimensão do problema. Ok? Os dados são do próprio SINDAG, do Sindicato Nacional. Vocês me ouvem bem? Está pegando da mesa, tem que ser com o microfone. Tá joia. Então tá, me perdoem. Aqui no bater, eu sou italiano, e gesticulo muito, sou descendente de italiano, sou brasileiro, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas descendente de italiano. Então a gente gesticula demais, fica empolgado. Então aqui o Sindicato das Indústrias de Veneno, e quando ela publicou o estudo, eles pararam de divulgar o aumento dos seus lucros, os recordes, pararam. Mas só divulgaram que foi para 7,2 bilhões, então aumentou o consumo, a produção, etc. Ok? O Brasil é o paraíso dos produtos dos agrotóxicos banidos no mundo. Nós somos uma espécie de cemitério. Lembra aquela história que mandaram lixo lá de Gênova para o porto do Recife? Pois agrotóxico é a mesma coisa. Existem, a Anvisa, no momento do estudo dela, ela dizia de 36 pedidos de registro, e no momento do estudo ela falava também de 10 princípios ativos de agrotóxicos que estavam em processo que estavam sendo comercializados no Brasil. A Anvisa instaurou um novo processo administrativo para rever esses agrotóxicos, tendo em vista o banimento deles no restante do globo. Então, no momento do estudo dela, ela fala em 10 produtos ativos que podem formar diversos agrotóxicos de diversas marcas, de alto grau de toxicidade, classe 4, ou melhor, classe 1, altamente tóxico, que circulava normalmente em território brasileiro. Isso, aqueles que têm autorização, sem falar no contrabando do Paraguai, dos nossos vizinhos da América do Sul, e a entrada desses produtos em território brasileiro. Inclusive, ela cita uma operação da Polícia Federal, apenas uma, ela ressalta que teve apenas uma operação, e nessa operação ali na fronteira, foi uma operação para apreender agrotóxicos que entram ilegalmente no país, e a quantidade absurda de toneladas, de problemas verificados, de apreensões, contrabando, descaminho em relação aos agrotóxicos. Aqui também uma outra pesquisadora, uma tese de doutorado muito interessante, ela analisa a imprensa, como a imprensa faz a propaganda dos agrotóxicos. E ela diz que encontrou 6 notícias negativas num determinado período de tempo. Eu já estou indo para uma outra parte do estudo dela. Ela diz que encontrou 6 notícias num período de 10 anos analisados. Todas as publicações especializadas, revista Globo Rural, na Veja não sai, mas poderia sair, depende. Na verdade, você só pode fazer a propaganda de agrotóxicos, a Lei 7802 diz isso, em publicações especializadas, dirigidas ao público-alvo. Mas todas aparecem lá, é que nem a propaganda da margarina. Então, vocês imaginem, só que eles não colocam lá o trabalhador com aplicação costal, de camiseta regata, tomando um banho de veneno, e beija-flores circulando em torno do trabalhador rural, enquanto ele aplica agrotóxicos. Não.
Não é assim as propagandas, as contracapas e matérias nas revistas especializadas. Né? Uma tese bastante interessante. Né? E ela fala aqui que a intoxicação aguda, né, que é aquela intoxicação que é o que há de notificação é a intoxicação aguda. É o trabalhador rural, 50 graus, de camiseta arrecada, aplicador costal, né, a deriva, 70% do produto não vai no alvo, volta para o trabalhador, os ventos, condição de temperatura, quanto maior a temperatura, maior a absorção do veneno pelo organismo. Esse trabalhador ele passa mal todos os dias. E eu tive a oportunidade de entrevistar alguns, também tem que pedir desculpa e trazer algumas fotos, mas infelizmente se perderam num computador lá da Procuradoria, não foram tantos, foram 3 vezes que eu fotografei isso com a câmera da Procuradoria, e fizemos um vídeo também, uma resolução, enfim, um equipamento antigo, e as fotos dos auditores fiscais do trabalho eu não as trouxe porque elas estão realmente com uma resolução em branco e preto muito ruim. Tá? Mas só se aventurar pelo Google que vocês vão verificar. Tá? Então, ela traz exatamente isso, ela diz que o EPI não protege, não resolve aquela vestimenta que é utilizada e que é exigida pela NR31, não resolve. Pulverização aérea, banida no mercado comum europeu. Não sei nos Estados Unidos, ela não cita esse dado. Mas no Brasil ela é permitida, a pulverização aérea. É o mergulho de veneno. Aqui no Vale do Ribeira, lá em Presidente Prudente, em outras culturas, monocultura da cana-de-açúcar, você tem a pulverização aérea. O que há de marco jurídico no Brasil na questão da pulverização aérea? Uma instrução normativa de 2008 do Ministério da Agricultura, que diz que você não pode jogar veneno a menos de 500 metros de locais onde há concentração populacional. Nossa, 500 metros, pô, não vai chegar a veneno, realmente, e 250 metros de mananciais de água, olha só, 250 metros de mananciais de água. Não à toa, pesquisadores da universidade, agora eu me esqueci o nome, uma grande autoridade no assunto, da Universidade Federal de Mato Grosso, ficou 2 anos numa cidade do Mato Grosso, ou era Lucas do Rio Verde, agora me falhou, e analisando a água, porque havia lá, o posto de saúde falava de mulheres com má formação fetal, vários problemas, dores de cabeça, trabalhadores rurais que procuravam o posto, e não só os trabalhadores rurais, mas toda a população. E aí ele fez uma análise da água e descobriu que a água estava envenenada. Estava envenenada. Esse caso é um caso que repercutiu, um dos poucos que repercutiram. A questão dos consumidores, não se fala, hoje existe, até o Jornal Nacional divulga, é o programa PARA, é PARA. Todo ano vão lá no Mercadão Municipal aqui em São Paulo, colhem amostras daquelas legumes, verduras, frutas que têm o maior índice de agrotóxicos e divulgam. Já saiu, já vi no Jornal Nacional. Esse ano eu não me lembro, mas no ano passado deu no Jornal Nacional, dizendo que nós estamos consumindo produtos envenenados. Os trabalhadores, trabalhador, não falar nada. E aqui, quais são os indicadores, com que você mede? Existe essa terminologia aí, limite máximo de resíduo permitido de agrotóxicos, ou tolerância, e dose ou ingestão diária aceitável. É assim, é um número absurdo. A tolerância em torno, números, um número, ela diz 10 vezes maior do que aquele admitido na União Europeia, para fins de consumo humano. Ok? As transgênicas, falando das doenças, tem de tudo, Problema reprodutivo, distúrbio respiratório, malformações fetais, desordens sanguíneas, moléstias imunológicas, mal de Parkinson, alergia, entre outros. Teve um estudo também que ela cita numa cidade do Rio Grande do Sul, não sei se é Venâncio Aires, posso estar enganado, a questão do agrotóxico e o suicídio. Uma alta...
Não, é isso mesmo, né? Então, o número de suicídio que atinge, na sua grande maioria, homens de 20 a 29 anos. E se estabeleceu o nexo causal entre o suicídio e a absorção, ingestão de agrotóxicos, o que é um problema seríssimo quando se fala de agrotóxico. Como eu disse, há uma subnotificação muito grande, intoxicações agudas, vai até o posto de saúde, o doutor Antônio colocou muito bem, isso eu até em Presidente Prudente eu conversei em alguns postos de saúde, fui falar com a diretora do CEREST, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que tem toda essa coisa, eu fui conversar com ela, lá tem também um departamento ligado ao Cinetox, que é Sistema Nacional de Informações Farmacotoxicológicas, e tem os CIATs espalhados pelas capitais dos 24, todos os 27 estados da federação, e também há lá uma agência e há um pequeno número de notificações, mas não caracteriza a doença do trabalho nunca, e sempre esse relato, eu estou com dor de cabeça, tal, mexo com veneno, tal, mas isso fica por isso mesmo, a empresa não emite ACAT de maneira alguma, só emitiu num caso lá que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Por que tanto abuso? Por que tanto abuso? Por aquilo, pelas características perversas do da nossa realidade rural. Monocultura, a necessidade do grande uso, esse estímulo à produção de agrotóxicos, a ordenação do território, a pressão das grandes multinacionais, são 7 que dominam o mercado brasileiro. Faturamento, o maior faturamento mundial, o maior faturamento americano. A maioria, há nacionais, porque também houve isso, mas todas elas são os grandes grupos, Monsanto, Syngenta, Pfizer, enfim, são os grandes grupos que produzem remédio e produzem agrotóxico, ok? Já faz o remédio para curar o problema dos agrotóxicos. Deriva técnica, como eu disse, 70% atinge o alvo. Quando muito, se não estiver ventando, se a temperatura for de 20 graus Celsius, 50% atingirá o alvo. O restante se dispersa no meio ambiente e é absorvido pelo trabalhador. Ok? Problema da subnotificação. As intoxicações crônicas não são notificadas. Não existe notificação, olha, 10 anos depois aplicou agrotóxicos a vida inteira, isso não é o trabalhador formal, vamos lembrar o problema da informalidade e das relações de trabalho, que não são relações de emprego no campo. Então, imagine-se na agricultura familiar, que o próprio dono da propriedade, com ali 2, 3 funcionários, no seu regime de economia familiar, ele também utiliza agrotóxicos, mesmo porque ele não tem outra alternativa. Ele não tem outra alternativa. Ok? Então, você não tem, 10 anos depois teve câncer, desenvolveu um câncer. Mas é doença do trabalho? Se deu por conta do agrotóxico? Não há como saber. Não há como saber, não há como estabelecer esse nexo causal, a não ser que você parta exatamente dessa inversão de ônus de prova, como o doutor Antônio fez aqui, buscando um estudo para comprovar pelo NETEP, ou fazendo um raciocínio, se esforçando para fazer um raciocínio estatístico, ou simplesmente, o que eu acho mais adequado, é o que esses estudos comprovam, não há limite seguro para o uso de agrotóxicos. Não há dúvida de que o risco é agravado. Para aqueles que, o doutor Guilherme Feliciano fala em risco sistêmico. Não há dúvida de que esta atividade, a manipulação de agrotóxicos, não há qualquer dúvida de que ela causa degradação ambiental, nos termos do artigo 3º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, 6932/81. Agora posso estar errando o número da lei, mas essa lei, a lei lá que fala do princípio do poluidor pagador, a lei é muito interessante, traz o conceito do que é meio ambiente. Então, é isso aí. Aqui, alguns dados importantes, num artigo da Rosane,
Ela fala que nos últimos 5 anos do período citado, qual o período? 1985 a 2003, os dados são defasados, aumentou o número de casos e de óbitos relacionados às intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola. Então, é o caminho que o doutor Antônio apontou, né? É com esses números que você vai buscar aquilo que você não enxerga, aquilo que está invisível. Aumentou 27,6%. Então, aumentou óbitos em 6%, baseado na subnotificação, etc., os esforços estatísticos. A circunstância ocupacional apresenta participação importante, 29,1% dos casos, sendo que os jovens de 20 a 29 anos constituem a faixa etária mais afetada. Esses dados ela tira do Cinetox, do pouco que tem no Sistema Nacional de Informações farmacotoxicológicas. O risco de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola de uma pessoa da zona rural é 4 vezes maior do que a de uma pessoa da zona urbana. As intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola concentram em sua distribuição a maior porcentagem de óbitos. A faixa etária de 20 a 29 anos concentra a maioria dos óbitos, como eu havia dito. Aí o Eduardo Garcia também, em período, ele traz dados consolidados em 1993, que é o início dos estudos dela, e também o quadro é o mesmo. Então, a coisa está interessante. Os produtos agrotóxicos são agropecuários domésticos e raticidas, são a terceira causa em números de intoxicação, só perde para medicamentos e animais peçonhentos. Entre as ocorrências profissionais, representam a segunda maior causa. Os agrotóxicos representam a maior taxa de letalidade entre os diversos agentes causadores de intoxicação, notadamente na agricultura. O maior número de óbitos se vincula aos agrotóxicos agropecuários, e o trabalho rural é a principal atividade de trabalho determinante desses óbitos. Eu não coloquei no slide, mas isso tudo está baseado em números, em estatísticas, ok? Que estão nesse livro disponível na internet da Flávia Londres. E agora saiu também um documento, um manual de agrotóxicos da Abrasf. Tem 2 volumes, que também na verdade, repete esse estudo da Flávia, traz e vai adiante, trazendo até 2013, fazendo uma atualização desses dados. Aqui interessante também, há um percentual muito grande de intoxicações e mortes não intencionais por agrotóxicos de origem profissional ou ocupacional. Metade dos registros dos Cinetox é de origem rural, ou seja, há um indicativo claro de uma proporção maior de acidentes profissionais nesse cenário. Não obstante os centros responsáveis pelos registros estejam localizados em áreas urbanas. Mais um sinal de subnotificação, de descaso, de desprezo, de descalabro, de uma situação alarmante. 1 em cada 4 casos de intoxicações são intencionais, o que reverte tendência mundial. Então, no Brasil, 1 em cada 4 são intencionais. Alguém ali que busca, infelizmente, de forma deliberada, se intoxicar, até tentativas de suicídio. Que é de um caso não reverte essa tendência no mundo, porque no mundo há 1 caso não intencional para cada 2 casos intencionais. Aqui fica bem claro que você tem um sinal claro de intoxicação decorrente do trabalho, num contexto de ausência de prevenção. Não existe prevenção no Brasil. Quando a gente fala trabalho rural, isso não existe prevenção. A ideia de prevenção é pífia, a ideia de prevenção é equivocada. Não se sabe, e aí esses estudos que são de pesquisadores da medicina, da agricultura, esses estudos demonstram que controlar riscos no ambiente de trabalho vai muito além do que se faz, e do que o próprio Ministério Público do Trabalho cobra, do que o próprio Ministério do Trabalho e Emprego cobra, do que as próprias NRs trazem como solução. Lembrando que as NRs, para aqueles, não vamos entrar aqui na discussão se existe o princípio do retrocesso social, eu acho que existe, humildemente, acho que existe. Com o direito do trabalho, eu acho que a gente tem que acreditar nesse princípio, ok? Mas, quando a gente pensa nisso e pensa em normas regulamentadoras, elas têm, se não fosse elas, seria bem pior, mas
talvez a ideia de lei, em sentido estrito, né, seria engessar, criar dificuldades, existe uma dinâmica, mas a gente tem que saber também, e o estudo do Eduardo Garcia diz isso, dos bastidores, né, como que são feitas as NRs. Aquela ideia tripartite, mas quem tem força? Quem está tentando derrubar a NR12? Que foi um avanço, a nova NR12. Quem gritou tanto com uma portaria, né? E ela resistiu, olha que incrível, também nem tudo são lágrimas, né? Foi mutilada, né? Talvez caia amanhã, né? Mas está aí a questão do controle, do registro eletrônico de ponto, uma revolução. Uma revolução. Que eu estou executando de multa milionária de TAC na Procuradoria, porque agora vem lá o relatório bonitinho e a fraude está lá. Não tem fraude? Sempre dá um jeito, né? Mas já é mais difícil. Então, sempre a NR12, a NR31, quanto tentaram retroceder a NR, as NRs, elas, né, são muito vulneráveis à ideia, à intenção de retrocesso. Né? Elas são instáveis, infelizmente. Mas ainda bem que temos elas. Né? Ainda bem, e aí, Judiciário, Ministério do Trabalho e Emprego, advogados, por que não? Ministério Público do Trabalho, né? Estamos aqui, lutando, né? Entrincheirados, estamos lutando. Estou lutando contra uma perspectiva neoliberal. Né? Isso não é ideológico. Comunista, né? Não. Marxista, não. Mas é uma perspectiva neoliberal. E é isso que o direito do trabalho o direito do trabalho tem essa função. Cabe a nós interpretarmos, cabe a nós resistirmos. Aqui, vou passar rapidamente por isso, como eu disse, né? Não tenho a mínima pretensão de ser professoral, mas um pouco das ideias, né? Por que eu comecei a falar sobre isso e trouxe isso? Porque não há nada na doutrina trabalhista sobre agrotóxicos, ou mesmo, né, o trabalho rural tem os belíssimos estudos, sim, doutor Antônio e tal, mas aqui, pegando da perspectiva dos agrotóxicos e, né, levando isso, fazendo um raciocínio inverso, né, uma indução do pensamento, e é o que os juízes aqui, com certeza, desembargadores tal, preocupados, dizem em seus votos, em suas sentenças, muito bem trabalhadas, mas a gente não pode perder, né, de vista a perspectiva histórica do direito do trabalho, por que ele existe, o princípio protetor, nada disso. E isso vai ao encontro das modernas tendências, se é que a gente pode falar que é moderno, né, do direito ambiental, dessa perspectiva interdisciplinar, né, dessa ideia. E aí um pouco disso, por quê? Porque não há nenhum dispositivo, a não ser a NR31, que cuida da questão do trabalhador rural, que é alvo desses agrotóxicos. Falando um pouquinho de direito do trabalho, falando um pouquinho do direito constitucional, meio de trabalho como direito humano fundamental, perspectiva dogmática, né, para aqueles que são positivistas, né, se apegam tanto às normas, não sei o quê, não. É lógico, a gente, principalmente na academia, a gente tem que saber que sempre a gente sabe menos do que o nosso, sempre. A gente tem que ter, né, fazer esse exercício de humildade, aprender. Mais uma vez eu fui num congresso, aí tinha um promotor muito celebrado da área estadual, com atuações belíssimas. Ele traz doutrina na área jurídica, a gente sabe que se defende tudo, né? Mas ele falava que não existia meio ambiente de trabalho, que o meio ambiente de trabalho não era tutelado. É difícil ouvir isso no congresso, né? Como membro do Ministério Público do Trabalho. Aí, a princípio, por isso, por aquilo, né? Quando foi a minha vez de falar, da forma mais elegante possível, né? E ele, academicamente, lógico, né? Um professor, né? Meu professor, enfim. Mas aí coloquei, não, então vamos para o argumento positivista, vamos lá para o 200, inciso 8. Está lá, meio ambiente de trabalho com todas as letras. Então, rasga a Constituição. Eu só fico com o argumento positivista para falar da existência do meio ambiente do trabalho, como se precisasse. Ok? Princípio protetor e o meio ambiente do trabalho, o caráter multidisciplinar do direito ambiental,
A questão das gerações, aí, né, uma divisão até feita pelo professor Guilherme, né, isso também é discutível, né, mas ele deixa bem claro que o caráter didático, né, porque essa ideia de geração de direito é uma questão didática, histórica, para acompanhar o movimento. Né, direitos humanos fundamentais, né, essa ideia de geração é inexistente. Né, é um caráter conglobante, né, não existe essa divisão. Essa divisão, muitas vezes, ela atrapalha raciocínios jurídicos. Ela é impeditiva do óbvio. Ela distancia o direito da realidade. Então, a gente tem que tomar um pouquinho cuidado. Mas apenas para situar, né, direitos de terceira geração, e ali estaria a questão do meio ambiente. Alguns até falam em direitos de quarta geração, que é bastante controvertido. Ok? Aqui um pouquinho de doutrina, importante, né? A Lei 69.3281, como eu falei, o artigo 3º, ela vai definir o que é meio ambiente de um modo bastante amplo, isso é bom, o que é degradação da qualidade ambiental e o que é poluição. Não há dúvida de que agrotóxico causa poluição. Isso atrai definições de meio ambiente do trabalho, na mesma linha. Quanto mais ampla essa definição, melhor. Aqui, também um pouquinho do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, né? Leitura obrigatória na graduação, para quem gosta de direito do trabalho, gosta de direito ambiental do trabalho, não meio ambiente do trabalho. A Organização Mundial de Saúde, aqui, as convenções internacionais da OIT, para a gente não esquecer que elas existem e aplicarmos os seus princípios. 155, com o conceito de saúde. A gente, um pouquinho de história, falando um pouquinho da emenda constitucional, trazendo um pouquinho dos principais artigos da 155. Importantíssima essa convenção, ela traz a questão de direito à informação laboral, ela fala do dever do empregador, o que se repete na CLT e nas NRs, mas muito importantes. A questão que a gente nunca pode esquecer, eu citei ali, provavelmente algum doutrinador diz isso, nenhum termo é novo, muito pelo contrário, mas eu coloquei como direito de resistência qualificada do trabalhador, tanto em caráter individual como em caráter coletivo. Princípio, regra que traz princípio, isso vai estar presente em todas as convenções da OIT. Que direito de resistência é essa? Se eu estou sendo alvo de algo que me causa um agravo, que me lesiona na minha feição psicofísica, eu tenho o direito de me afastar do trabalho. E eu tenho o direito de fazer greve ambiental com os meus colegas. Por que não? E eu falo isso, e eu ressalto isso, pode parecer, nossa, mas isso é tão óbvio, né? Como óbvio? Porque a convenção diz, e as convenções dizem que a legislação nacional ela tem que criar uma garantia provisória de emprego. Estabilidade, né? Vamos falar. Para o empregado não pode ser punido por tentar sobreviver. Ok? Por tentar manter a sua incolumidade física e mental, numa situação de risco evidente. Agrotóxico me parece que é evidente. Eu digo isso porque um dos poucos inquéritos que eu tive de denúncia que não veio do Ministério do Trabalho e Emprego, veio de trabalhador, foram 20 coitados da turma de herbicidas de uma usina da região, que faziam a aplicação costal, tomando banho de veneno, 50 graus, beija-flor do lado, eles tomando banho de veneno, e eles se revoltaram. Nossa, que audácia! Se revoltaram e foram demitidos por justa causa. Olha que loucura! E foram lá com seus trajes banhados de veneno na procuradoria. Um cheiro, gente, 3 minutos eu não aguentava mais. Náusea e dor de cabeça. Eu, juro. E eles lá, colhi o depoimento dos 15, fomos no local no dia seguinte, como o Dr. Glaucio, isso não pode esperar. A usina assinou um TAC, ok? E readmitiu todos esses trabalhadores. Um absurdo. Então, a gente tem que pensar que essa legislação ela é incipiente. E a norma da OIT
não está sendo cumprida. Informação também é algo para inglês ver. Não há informação laboral, não há direito à informação como deveria. Outras convenções, a da agricultura não foi ratificada pelo Brasil, não descobri por quê. Doutor, até aproveitando essa questão da informação, vocês estão com um projeto no sentido de já na escola começar a criar uma cultura de prevenção? Eu não sei se é a 155, ela diz que é um dever. Né, já na escola, né, no ensino fundamental, você ter a disciplina, né, inserida nas grades curriculares. Existe uma colega minha, a doutora Evana, né, que ela tem uma tese de doutorado, que ela insiste muito nesse caráter, né, de educação. E nesse caráter, não o curso de 20 horas que a NR31 diz para dar, não, desde criança, né, em todas as questões que envolvem normas de saúde e segurança trabalhista. Mas não existe um projeto. Que eu saiba, no âmbito do MPT, não. Existem, lógico que há algum procurador, em forma localizada, tem no Ceará o programa MPT na escola, me parece que lá existe esse compromisso de a matéria voltada para a saúde e segurança trabalhista, inserir no âmbito desse programa. Mas não tenho certeza, fico devendo essa informação, mas me parece que tem sim, uma experiência no Ceará, um procurador do trabalho que foi até premiado, né, por essa iniciativa, e já se reproduziu em algumas outras PRTs, ok? Mas é algo bacana para se abraçar, até mesmo Judiciário Trabalhista e Ministério Público do Trabalho, necessário. Tá? Princípio da precaução, ECO Rio 1992, aquela ideia, diferença de precaução e prevenção. Prevenção você tem que prevenir com base naquilo que a ciência lhe disponibiliza. Agora, se não dá para prevenir, não dá para prevenir esse negócio de agrotóxico, não. Não, isso aí não dá, porque não tem outro jeito de fazer e não existe uma técnica adequada para isso. Aí vem o princípio da precaução e diz, não, mesmo naqueles casos em que não houver, né, um conhecimento científico capaz de eliminar ou neutralizar o risco, ou ao menos minorá-lo, todos os esforços terão que ser empreendidos, você tem o dever, né, como empregador, como poder público, né, mas aí no caso como empregador, de agir para evitar o mal, né, o mal a ser causado. Futuro que queremos, que foi uma frustração para todo mundo, não é mesmo? Aqui, importantíssimo essas convenções, PIC e POP, Convenção de Roterdã, Convenção de Estocolmo. O Brasil é signatário das duas, em 2005. Decretos legislativos de 2006 fizeram a necessidade ali de trazer para o ordenamento jurídico interno, um ato complexo, enfim. Mas inseriram no ordenamento jurídico nacional essas duas convenções. E a mais interessante é a POP, porque nessa POP existe os países em conjunto dizem o seguinte: tal substância está banida do mercado. Tem 6 anexos. O anexo das banidas tem o famoso DDT. Quem lembra desse veneno? Que é veneno de formiga lá, né? Meu pai falava desse veneno e tal, o DDT. Gente, em 1962, tem uma bióloga americana que é símbolo da defesa da ecologia, Rachel Carson. Ela faleceu. Ela travou uma batalha, aquela coisa de filme americano, né? Mas é verdadeiro, eu tenho o livro dela, já foi traduzido para o português, Primavera Silenciosa, né? É um relato de toda a luta dela, da sensibilidade, né? E ela travou, em 1962, uma briga contra os grandes cartéis, né? Cartel, eu sei lá, estou até perdendo a linha já, contra as empresas, né? Químicas, as indústrias químicas dos Estados Unidos. Isso parou no Congresso, e isso teve como fruto várias medidas, né, para impedir a contaminação e a morte que estava sendo causada por agrotóxicos. No Brasil, sabe quando foi eliminado definitivamente o DDT? Veio um processo, primeiro não pode usar na agricultura, depois não pode usar para não sei o quê, mas quando ele mesmo, aqui não pode mais ter DDT. 2009, Lula, uma lei promulgada em 2009 que baniu o DDT do mercado brasileiro. Para ver. E é só essa que está na lista POP. O restante são, tem um anexo que traz as restrições
mas não impede a circulação, porque depende do prévio consentimento de todos os países. Os países de terceiro mundo, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, que agora é o termo querido por todos, né, não têm interesse em assentir nesse sentido. E aqui continuam circulando drogas que já foram banidas no mundo inteiro. 170, importantíssima, produtos químicos, uma convenção importante, os principais artigos dessa convenção, falando um pouquinho do trabalho digno e seguro, falando de desenvolvimento sustentável. Há um livro que fala o mito do desenvolvimento sustentável. São autores estrangeiros, eu me esqueci agora, comecei a leitura dele, princípios jurídicos de direito ambiental, poluidor pagador, precaução, prevenção. Aqui os principais aspectos da Lei 7802, define, o artigo 2º define que são agrotóxicos afins, 3º e 4º fala do ato complexo, a questão do registro no Brasil. A ideia é boa, mas não funciona. Você imagina assim, nossa, uma superestrutura, né? 50 cabeças trabalhando, se precisar, muita gente, recursos infindáveis para combater os agrotóxicos. Não, não é nada disso, né? Tem lá meia dúzia se matando, pressão, lobby das indústrias químicas, e não se cria um processo de inversão. Olha, há um alerta mundial na Convenção POP para este veneno. Então, você, indústria, prove para mim que ele é seguro. Não. Deveria ser assim, não é? Não, não é. Ele traz lá um estudo unilateral, e aí se vira governo, se vira Anvisa, para provar que não há limite seguro para exposição. Ok? 5º, legitimação. O Ministério Público, os legitimados da ação civil pública, podem pedir o cancelamento ou a impugnação. Então, se algum dos senhores juízes, desembargadores, receberem o pedido do Ministério Público de cancelamento ou impugnação de um agrotóxico, analisem com carinho, por favor. Tá? É possível. E tem competência, não há dúvida, eu penso como o doutor Antônio. Depois da emenda 45, então, é inequívoca a vontade do legislador, né? A gente está caminhando lentamente para aquilo que o Constituinte queria em 2004. Apesar que... Mas 7º, 8º... Estou preocupado com a terceirização lá no STF. Mas vamos lá. Artigo 7º, artigo 8º, propaganda. As restrições de propaganda, no cigarro o cara parece morrendo, né? No agrotóxico tem lá um artigo só, bem pequenininho, e fala que tem que dizer que há risco e tal. Receituário, outra balela. Receituário é assim, tem que ter receituário, entregar embalagem vazia, centro de recolhimento, não há nada disso. Você chega lá e fala assim, eu quero DDT. Pois não, está aqui. Eu preciso de uma receita. Pois não, está aqui. Eu preciso do carimbo do técnico agrícola. Está aqui. O que o senhor mais precisa? Pacote, R$1.000, nota fiscal? As competências administrativas, muito importante essa competência concorrente. Há município que baniu agrotóxico, o uso de agrotóxico, é possível. Aí a gente vai para um campo, não nós operadores do direito, às vezes pretensiosos, achamos que vamos resolver tudo aqui. Isso resolve com mobilização da sociedade, cobrando sua Câmara de Vereadores, e poucos sabem disso. Uma lei municipal, o TJ de Santa Catarina, parece que a questão chegou até no Tribunal Superior, numa cidade de Santa Catarina, que proibiu, aí falou que não tinha competência. Não, pode, proibido. Proibida a pulverização aérea, Distrito Federal não pode, mas aí é por uma característica especial da ordenação do território. 16, um dos poucos artigos que traz aí, a competência criminal da Justiça do Trabalho, que é algo tão polêmico. Nesse caso, eu acho que merece ser sancionada penalmente a conduta. E o 16, ele é reclusão de 2 a 4 anos, já não tem suspensão condicional, já não tem transação, não é muito minha praia, né, doutor Roberto? Mas já não tem essas coisas, entendeu? Se um dia a competência vir para nós, aí distribui umas denúncias lá nas varas dos senhores, para a gente colocar essa turma aí um pouquinho mais, tá ok? Aqui eu trago um pouquinho da ANR, falando dos objetivos, dos deveres do procurador. Isso é muito importante, Eduardo Garcia. Olha lá. Quais são as medidas de avaliação e gestão do risco? A seguinte ordem de prioridade, está em várias convenções internacionais. Primeiro, você elimina o risco. Como você eliminaria o risco? Olha, eu, juiz, o Ministério Público pediu, eu determino que você deixe de usar esse agrotóxico e use uma solução agroecológica existente no mercado. Você estará
cumprindo as convenções internacionais do OIT, as NRs, né, Fundamento Constitucional e tal. Não deu controle de risco na fonte, que são as medidas de engenharia. Né? Você coloca o trabalhador, não no aplicador costal, coloca lá ele numa espécie de bolha da NASA, né? Ou faz aquilo mecânico, de modo que ele não receba esse veneno. Você controla a fonte de risco. Redução do risco ao mínimo. Né? E EPI é o último, viu, gente? É o último, EPI é o último. Responsabilidade civil, objetiva. Gestão dos riscos, não existe, né? Isso aí é lenda, né? Por que a gente insiste tanto com PPRA, PCMSO, SESMIT? Tudo isso tinha que estar integrado, funcionando. Isso é controlar risco. CIPA, né? Garantia provisória de emprego para os membros dos Serviços Especiais de Saúde e Segurança, etc. O capítulo dos agrotóxicos, os principais pontos, né? Criança não pode, idoso maior de 60 anos não pode, pulverização aérea, como diz, né? Algumas restrições, não é proibida, né? Direito de informação, que está lá na NR, as principais, né, itens, conscientização da classe empresarial, necessidade de integração. Aqui alguns problemas que afligem o trabalhador rural, para fugir dessa ideia comum que o trabalhador é culpado pelo seu azar, né, pela sua má sorte. Né? Muito obrigado, e desculpa o apressar, tinha muita coisa para falar. Obrigado. Nós temos alguma pergunta para fazer ao professor, ao doutor, procurador? Aqui, acho que ele Quando o senhor vocês fazem um termo de ajustamento, envolvendo questão de meio ambiente e o trabalho, existe algum costume de encaminhar ofício para o MP, por questão ambiental envolvida? Eu venho fazendo isso, mas não em todas as questões. Mas eu venho fazendo isso. Eu tive lá 3 casos que envolviam agrotóxicos. Né? Num deles eu fiz uma representação penal, me arrisquei, né? Mandei lá para o promotor estadual, né? E também já notifiquei, porque eu sei que eles também atuam, né, nessa questão. Mas não sei como isso terminou, pelo menos hoje eles têm que me notificar do arquivamento, né? Não me notificaram. Então eu não sei, então provavelmente há uma investigação em curso, ou já havia. Mas o promotor não me ligou, né? Porque eu ressinto, com exceções, às vezes amigos, tem um bom trânsito, né? Essa atuação no litisconsórcio entre MP federal, MP do trabalho, os dois da União, né, e o MP estadual, por que não? Principalmente uma questão complexa como essa. Que tem essa questão até de lençol freático, né? Exatamente. Nos 3 casos eu notifiquei. Que eu disse da existência nos 3 casos ele caminhou, porque eu entendia exatamente que poderia ter um risco ambiental. Tá. Eu tive outro caso que eu não falei, que foi da pulverização aérea, né, foi filmado no celular. Eu perdi essa imagem também. Então o trabalhador rural ficou lá filmando o avião despejando veneno e todo mundo correndo desesperado. Nesse caso eu consegui filmar um TAC e aí ficou a obrigação de emitir caso, em casos suspeitos e tal. Tentei fazer um TAC que fosse um pouquinho além da norma legal, que é a maioria dos TACs do Ministério Público do Trabalho, o que só prova, né, o quanto o direito do trabalho é negligenciado, né, o quanto ainda estamos distantes, né, de uma realidade minimamente confortável, né, de algo. Aí você faz TAC de jornada de trabalho, eu faço isso. É o ramo que mais assina TAC no Brasil, é isso mesmo, para cumprir a lei, para cumprir a lei, porque a lei não é cumprida. Né, e o TAC a lei diz exigência às condutas legais. Né? Mas às vezes a gente fala, meu TAC é tão pobre, né? Mas não é pobre, né? A gente tem que trazer efetividade nas normas trabalhistas. Estamos rigorosamente no horário. O juiz Roberto, do Núcleo Intelectual da Júri, fará a entrega do certificado ao procurador e, em seguida, a desembargadora Cristina Fisch fará o encerramento desse seminário. Bom, mais uma vez eu agradeço a presença de todos, aos nossos palestrantes que nos ilustraram, trouxeram dados que nós não estamos acostumados aqui em São Paulo. Mas é sempre muito interessante saber e
para refletirmos. Mais uma vez agradeço a presença de todos e uma boa noite.